Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí novamente à Prosa com Bertaglia, a prosa que está fazendo aí um extremo sucesso com relação aos temas que nós estamos aqui cobrindo na prosa. E o interessante é que muitas pessoas, assim como você aí que está nos assistindo, têm sugerido os temas para nós trazermos aqui e conversarmos. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa extremamente interessante e que interessa, inclusive, o tema aqui do nosso canal, que é Educar para Transformar. Nós vamos falar sobre conhecimento. Não deixe sua fortuna embolorar. Recentemente, eu ouvi um podcast com o professor americano de descendência japonesa que tem popularizado a ciência ao redor do mundo. É o Michio Kaku. Ele disse o seguinte: o conhecimento é inútil se nós não o compartilhamos. Olha que bacana, pura verdade. Não podemos aproveitar o conhecimento que possuímos se o guardamos para nós mesmos. Líderes que guardam segredos sem razão fazem aqueles a quem lidera suspeitar de seus motivos. Gestores que se recusam a capacitar outros geram ressentimentos, desconfianças e rotatividade de funcionários. Aqueles que compartilham abertamente os seus conhecimentos desfrutam da confiança e do apoio daqueles ao seu redor. Vamos em busca do conhecimento, vamos valorizar o conhecimento, pois quem compartilha, ensina, aprende e reaprende. E eu vou aqui refletir sobre esse assunto, sobre esse tema, com o meu grande amigo lá do tempo da Unilever, o Jairo Coda. Jairo, meu grande amigo, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. É um prazer, um orgulho para mim tê-lo aqui. Paulo, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, estou super feliz de estar falando aqui contigo e com todo mundo que está ouvindo. Muito feliz mesmo, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Jairo. Meu amigo, olha o tema que nós vamos falar aqui, olha a responsa que nós temos, né? Falar sobre conhecimento. Jairo, conhecimento é poder, é o que falam. Será que todos pensam assim? O que você me diz disso? Paulo, essa questão é particularmente muito interessante para mim, né? Durante muito tempo, quando era criança, eu ouvia minha mãe falar assim: olha, se você tiver que escolher a chave do dinheiro ou a chave do conhecimento, escolha a chave do conhecimento. E durante muitos anos, eu convivi com aquelas coisas que a minha mãe falava, e não entendia. E eu fui privilegiado na minha vida, eu tive acesso a muito conhecimento. E durante muito tempo não dava valor para isso, e não tinha ideia de quanto o conhecimento podia ser importante nas nossas vidas. E eu acho que o grande ponto que faz essa dificuldade da gente entender é que, por exemplo, assim, algumas frases são famosas: conhecimento é poder, conhecimento é valor. Mas como que isso se materializa? Como que esse tipo de coisa se transforma em realidade? E, às vezes, muitas pessoas passam a vida inteira por isso sem ter oportunidade de ver isso, né? No fundo, quando a gente pensa em conhecimento, a gente fala assim: não tem um conhecímetro, a gente não conhece, quando não tem nenhum instrumento que permite a gente saber quanto conhecimento a gente tem estocado ou não, né? Ou seja, o conhecimento que a gente tem não são os livros que estão na nossa prateleira, né? Apesar da gente ultimamente ver tantas prateleiras bonitas nos fundos de tela de todo mundo, não necessariamente todos aqueles livros foram lidos e sequer transformados em conhecimento. Mas quem efetivamente consegue absorver o conhecimento e sabe usá-lo, transforma conhecimento em valor, né? Eu tive a oportunidade, assim, durante muitos anos, eu trabalhei em empresas que foram ricas em me gerar
conhecimento. Conhecimento através dos processos que elas tinham, conhecimento através das experiências que elas me proporcionaram. Porque a gente imagina que, às vezes, conhecimento vem só de um livro. Conhecimento não vem só de um livro. Conhecimento vem da vivência. E a vivência, às vezes, a gente não tem o tamanho da importância que aquilo pode significar, né? E o grande ponto que eu acho que que me fez perceber o quanto o conhecimento podia ser valor, ou o quanto ele era importante, se deu presente na minha vida aproximadamente 7 anos atrás, né? Ou seja, eu fiz uma carreira executiva, trabalhei durante 15, 16 anos na indústria, né? Comecei de estagiário, fui até diretor. Daí, mais ou menos em 2000, migrei para uma área consultiva, fundei a minha primeira consultoria e vim vivendo do conhecimento durante esses últimos 20 anos, praticamente, né? E aí eu percebi assim, cada projeto que eu fazia era um pouco do meu conhecimento que eu estava entregando para quem estava me contratando, porque o que a pessoa... Quando alguém contrata um consultor, o que o cliente está contratando? É o seu conjunto de conhecimento. Uhum. E há 7 anos atrás, eu tive um momento na minha vida muito particular, né? Eu recebi um falso diagnóstico de leucemia, né? Ou seja, fui fazer um exame sem querer, as pessoas colocaram um item que não estava previsto e, bum, veio um diagnóstico lá de leucemia. Meu médico tomou um susto, porque ele não tinha nem pedido aquele exame, e aí foi confirmar, foi no mesmo laboratório, fez uma contraprova, confirmou aquilo, e depois, graças a Deus, acabei fazendo um outro exame e se confirmou que tinha sido um falso positivo. Mas naquele momento, Paulo, eu me perguntei assim, falei assim, puxa vida, você foi tão privilegiado na tua vida de receber tanto conhecimento, e o que você está fazendo com todo esse conhecimento que você recebeu? E aí eu fiquei assim abismado, mas eu percebi que assim que boa parte do conhecimento que eu tinha recebido, eu estava entregando para grandes organizações que tinham muitos recursos para contratar conhecimento. Hoje, boa parte das grandes empresas ou grandes indústrias, elas investem em produzir conhecimento e contratar conhecimento, né? Isso que ela faz quando ela está formando as pessoas novas, e é isso que ela faz quando ela contrata pessoas de mercado, seja para ingressar nos seus quadros, seja de um modelo consultivo, ela está absorvendo aquele conhecimento do mercado. E eu percebi e falei assim, puxa vida, mas existe um espaço enorme de pessoas que precisam desse conhecimento e que um pouco de conhecimento podia fazer muita diferença na vida delas, e elas não têm acesso a esse tipo de coisa. E eu comecei a olhar para o mundo das pequenas e médias empresas. E eu falei assim, puxa vida. E aí eu pensei, lembrei um pouquinho de Pareto. Eu falei assim, 80-20, a grande indústria, as grandes empresas já estão buscando aqueles 20% lá que pode fazer a diferença. Mas, para um conjunto enorme de empresas, 20% pode fazer 80% da diferença na vida deles. E aí eu percebi e falei assim, nossa, como a gente não tem uma cultura de valorizar o conhecimento, né? Quando a gente é jovem, muitas vezes, a gente não tem a ideia da finitude. A morte é um episódio super distante, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente não percebe o quanto que a gente está absorvendo de conhecimento. E, na verdade, conhecimento não é conta bancária, né? Você não chega no final da semana, do mês, e fala assim, quanto de conhecimento que eu tenho? Porque conhecimento não é o diploma que você tem, não é nada disso. Oi, Paulo. Jairo, é muito bacana tudo isso que você está falando, inclusive me faz refletir aqui em algumas coisas, porque
você coloca claramente uma perspectiva onde o conhecimento acumulado ao longo da vida, logicamente ele deve ser reciclado, mas ao mesmo tempo esse conhecimento ele leva a uma questão fundamental de que nós devemos gostar de aprender mais, ou seja, vamos colocar com outra frase aqui, aprender é alguma coisa com a qual a gente pode se divertir, né? Inclusive essa é uma frase que não é minha, mas é uma frase que eu já li várias vezes e aparece nas mídias sociais, porque realmente é fundamental isso. E eu vejo pela perspectiva, Jairo, que você tem esse conhecimento, aliás, muito se deve lá ao que a sua mãe falou lá atrás, né? Ou seja, conhecimento é chave, né? Mais do que propriamente a fortuna que você vai acumular ao longo da vida. Então, quanto mais conhecimento a gente acumula, e logicamente ele deve ser reciclável, mais nós temos a capacidade e habilidade, Jairo, de controlar o que acontece na nossa vida, né? Isso é importante. Você concorda comigo? Totalmente. O Maquiavel, no Príncipe, ele cita uma coisa fantástica. Ele fala assim, ó, fortuna é aquilo que o mundo dá para gente. Né? Ele fala assim, são as coisas que a gente é exposto na nossa vida. E virtus é a capacidade que a gente tem que usar essas coisas a nosso favor. Então, no fundo, a fortuna, muitas vezes a gente confunde fortuna com riqueza. E fortuna não é necessariamente riqueza. Fortuna é tudo aquilo que é dado para a gente e que pode se transformar em ativos para o nosso futuro. Na hora que você observa e aproveita todas as oportunidades que a gente tem, é isso que transforma você a ser uma pessoa melhor e com mais conhecimento e para poder praticar isso. E uma outra coisa que é muito importante, né, Paulo, é assim, a gente pensar e diferenciar. Hoje, a gente vive num universo de informação. Né? Ou seja, a informação é extremamente abundante, mas informação por si só não é conhecimento, porque qualquer um pode entrar na internet e fazer uma pesquisa para ter acesso a qualquer informação. Conhecimento é você primeiro saber aonde que essa informação está, onde que você vai achar que uma informação que é verdadeira ou não. Mas acima do conhecimento existe um negócio chamado sabedoria, que é como usar esse conhecimento de forma efetiva, né? E a partir do momento que você vai aproveitando esse tipo de coisa e transformando isso daqui em experiência, isso se transforma em ativo, né? O grande ponto, e eu acho que a percepção que a minha mãe tinha e eu até naquela época não tinha, falava assim, como que você se conhece, porque para mim aquilo era uma coisa teórica e abstrata, né? Ou seja, eu não conseguia entender aquele processo. E era muito comum você, muitas vezes, nas diversas encruzilhadas que a gente se vê na vida, a gente fazer escolhas. Então, é nessas oportunidades que a gente tem o que você vai fazer, qual é a escolha que você vai fazer? É a escolha que vai te gerar uma receita momentânea um pouco melhor, ou ou é a escolha que vai te gerar um aprendizado, um conhecimento que vai te valer mais lá na frente? E muitas vezes a gente não percebe esse tipo de momento ao longo da nossa vida profissional e pessoal como um todo, né? Às vezes o conhecimento vem não só de ter feito uma faculdade, um curso de pós-graduação ou alguma coisa, mas a oportunidade de viver num lugar diferente, né? Eu passei por uma situação que eu mudei de São Paulo. Eu sempre vivi em São Paulo, vivi na capital, depois no interior de São Paulo, e eu tive uma oportunidade de fazer um projeto numa outra cidade, que era Belo Horizonte, que era um grupo de pessoas que conviviam com valores muito diferentes dos meus, com uma forma de pensar muito diferente.
E uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu morei lá era a felicidade que eu via em cada uma das pessoas que eu convivia. E eu fiquei assim abismado, né, Paulo? Assim, eu nunca tinha visto tanta felicidade junto, né? Ou seja, assim, as pessoas naturalmente, assim, se eu pegasse e traçasse uma régua, as pessoas que eu tinha convivido até aquele momento e as pessoas que eu estava convivendo a partir daquele momento, e se fosse possível medir, eu falei assim, nossa, essas pessoas têm uma quantidade de estoque de felicidade maior, né? E, e eu falei assim, mas como que essas pessoas são felizes dessa forma? E, e uma das coisas que eu aprendi é que muita dessa felicidade estava associada com a maneira como que as pessoas lidavam com expectativa e realidade, e como que elas viviam o presente. E isso transformava brutalmente a maneira como eles se sentiam bem no dia a dia. Então, quando você aprende uma coisa tão importante disso, isso é conhecimento, porque isso ressignificou minha vida dali para frente. Jaro, fantástico. Aliás, esse exemplo que você trouxe aí é um exemplo extremamente significativo, porque está muito conectado, inclusive, ao título tema, né, que nós demos aqui, que é basicamente conhecimento, não deixe a sua fortuna embolorar. Eu queria pegar um embalo desse exemplo que você trouxe aí, o Jairo, e fazer uma pausazinha aqui, tomar um café, tomar uma água aí com esse friozinho, e nós vamos para o segundo tópico, onde nós vamos explorar, o Jairo, a parte do compartilhamento dessa fortuna. Pode ser? Vamos assim? Claro, ótimo. Esse é uma coisa super importante. Oi, Jairo, meu amigo, está fantástica essa nossa prosa aqui, desbravando essa parte do conhecimento, pelo qual eu sou apaixonado. Afinal de contas, educar para transformar. Jairo, vamos falar dessa fortuna aí e não deixar a fortuna embolorar? Como é que a gente compartilha o conhecimento? Porque reter conhecimento não faz sentido, né? Então, conhecimento, essa é a percepção. A gente tem que tratar conhecimento como um ativo, mas ele é um ativo tão particular que ele provavelmente é o único ativo que você consegue compartilhar e continuar com ele, e se bobear, ele vai ficar maior ao momento que você compartilha, Se né? Ou multiplica, seja, exatamente. Se eu pegar dinheiro, se eu tiver um monte de dinheiro na minha conta bancária e compartilhar aquele dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro. Mas se eu pego o conhecimento que eu recebi, compartilhar esse conhecimento, muito provavelmente eu vou deixar outras pessoas com esse conhecimento, e na hora que eu estiver compartilhando, eu estou aprendendo mais. Eu estou atualizando o meu conhecimento, porque cada vez que você tem a oportunidade de compartilhar aquilo que você sabe, você vai ser confrontado com a realidade do que as pessoas estão vivenciando. E aí é a oportunidade de você repensar se aquele conhecimento que você tinha ainda continua válido ou não, ou se ele precisa ser agregado e transformado para ele ganhar mais valor. Então, cada vez que você compartilha o seu conhecimento, é a hora que você está ganhando, é a hora que você tem a oportunidade de aumentá-lo. Eu tenho um amigo nosso em comum, que uma vez me falou uma frase assim, eu não posso dar de graça aquilo que eu ganho para vender, né? Aquilo que eu vendo. E eu acho que, de certa maneira, essa é uma frase, até de certa forma, engraçada ou folclórica, mas eu acho que, às vezes, quando a gente pensa assim, a gente acaba criando uma trava, né? Eu acho que, sem dúvida, a gente deve pensar no conhecimento como um valor, saber dar o valor para o nosso conhecimento, mas também aprender que a generosidade, a capacidade de multiplicar isso só vai trazer valor para as pessoas a longo prazo. Por exemplo, o trabalho que você faz. Quanto mais você compartilha o seu conhecimento, mais pessoas te conhecem,
mais pessoas têm interesse de estar próximo de você e maior é o seu valor, efetivamente, né? Então, eu acho que essa é a percepção que a gente tem que ter ao lidar com o conhecimento. Aliás, Jário, você tocou num aspecto aí extremamente importante, que é olhar basicamente o conhecimento como um ativo. E quando nós olhamos como um ativo, você tem várias maneiras de transmitir esse ativo. Algumas pessoas cobram, que é o que você falou da parte de consultoria, principalmente para grandes empresas, que compram o seu conhecimento, mas existe um outro lado da moeda também, onde esse compartilhar conhecimento, ele possibilita que você crie novos relacionamentos, você junte novas pessoas para te cercar, para te rodear. Logicamente, você precisa ter algum ganho financeiro em algumas circunstâncias, fazendo workshops, fazendo treinamentos, escrevendo artigos, escrevendo livros, fazendo palestras. Existem diversos formatos para fazer isso. O grande ponto aqui é que muitas vezes as pessoas elas não tendem ou não se dignam a compartilhar um pouco do que sabe, independentemente do formato ou da receita que eventualmente elas possam ter. O conhecimento, ele é fundamental. Logicamente, tem alguns que têm habilidades maiores do que outros, né, Jairo, para poder fazer a transmissão desse conhecimento. Agora, o ponto aqui é, se você acumulou um conhecimento durante toda a sua vida, lendo ou na experiência prática, e adquiriu habilidade para você transmitir isso de alguma maneira, ou por qualquer meio, seja obtendo receita ou não. Eu, por exemplo, hoje eu faço muita mentoria pro bono, muita mentoria voluntária, usando a minha experiência de vida, o que aprendi nas funções executivas, de liderança, na parte de especialização, principalmente em termos de logística, supply chain, estratégia, tecnologia, né? A gente se conheceu lá na parte de tecnologia. Então, o importante é esse o segredo que nós estamos trazendo aqui, é não deixar isso embolorar. Ou seja, essa é a fortuna que você se refere, né, Jairo? Você se alinha Sim, comigo? claro. Paulo, tem duas coisas que eu acho que são importantíssimas nisso. Se você sabe andar de bicicleta e fica muito tempo sem andar de bicicleta, quando você for andar de bicicleta de novo, você vai sentir dificuldade. Você não vai esquecer de como é andar de bicicleta, mas você vai, no começo, não se sentir seguro e não vai fazer se sentir tão à vontade disso. Então, o conhecimento é mais ou menos assim. Primeiro, é que nem andar de bicicleta. Depois que você adquire um conhecimento, você acha aquilo tão natural que é até difícil para você entender como que as pessoas não andam de bicicleta, porque para você aquilo passa a ser trivial, né? E se você parar de usar, você também vai acabar perdendo. Logicamente, a parte boa disso é que se você começa a colocar em prática, aquilo retoma, né? Então, ou seja, mesmo que teu conhecimento esteja começando a embolorar, o que você precisa fazer é colocar a pedra para rolar para não criar limbo, né? Ou seja, ele não pode parar. E tem uma parte maravilhosa, Paulo, que às vezes a gente não entende. Então, assim, por que às vezes as pessoas escrevem um blog, colocam um filme no YouTube, na mídia social, no Instagram, em todas essas mídias para compartilhar esse conhecimento? É que, de certa forma, a gente está melhorando o ambiente em volta da gente. Cada vez que você... Então, no fundo, você está recebendo a troca de alguma forma. Porque se você tem a oportunidade de melhorar alguém que está em volta de você, aquilo volta para você. Vai voltar em prosperidade, vai voltar porque as pessoas que estão ao teu lado prosperam e isso vai melhorar a qualidade de vida do teu ambiente como um todo, vai melhorar em serviços que vão ser prestados para você de uma forma melhor. Então, na hora que a gente compartilha o conhecimento, a gente sempre ganha. De uma forma ou de outra, a gente acaba sempre ganhando. E o legal disso que você está falando, né, Jairo? Porque tem duas perspectivas que a gente pode olhar aqui. Primeiro é o conhecimento positivo, ou seja, aquele conhecimento que agrega valor, que traz valor
para as pessoas, para a sociedade, para as organizações, mas tem também o conhecimento negativo, ou seja, a forma como você usa o conhecimento, ela é importante. Então, tem algum outro elemento, ou alguns outros elementos que podem se encaixar nessa vontade de transmitir o conhecimento, que é o valor. Ou seja, a partir do momento em que eu transmito um conhecimento de valor, um conhecimento positivo, sim, eu faço alguma coisa boa para a sociedade. Agora, eu posso também, de alguma maneira, ter conhecimento pelo lado negativo, e esse conhecimento negativo eu acabo deteriorando as pessoas. E existem influenciadores, aí a gente fala um pouco de influência, né, Jair? Existem influenciadores que pensam das duas formas, ou seja, aquele líder que é positivo, que arrasta multidões pelo lado positivo, mas tem aquele que arrasta multidões pelo lado negativo. É um pouco da comparação do Deus e o diabo aí, né? Para ser um pouco exagerado nessa comparação, né, Jairo? Não, mas se você pensar, é justamente essa a responsabilidade do conhecimento, né? E, no fundo, quem acaba colhendo somos nós, né? Quando você espalha um conhecimento que vai fazer o mal para a sociedade, no fundo é você que vai colher aquela sociedade que fica permeada. Então, se você espalhar alguma coisa que vai trazer a raiva, o ódio, a dúvida, uma mentira para fora, no fundo é você mesmo que vai coletar aquilo, porque é a tua sociedade que está sendo impactada com esse processo. E eu acho que essa é a preocupação, e nós somos o principal fiel da balança nesse tipo de coisa, né? A hora que a gente tem que falar assim, puxa, isso que eu estou recebendo é verdadeiro? Isso que eu estou recebendo é reproduzível? Ele pode ser estruturado e pode ser passado para frente? Então, essa é a responsabilidade de todo mundo que quer compartilhar conhecimento e que também se comunica e que tem esse poder, ou seja, do tipo, conhecimento é poder e esse poder tem que ser usado com responsabilidade. Olha que legal, olha que bacana o que você falou. Aliás, aqui no canal, Jair, uma das coisas que nós fazemos é a seguinte, é a democratização do conhecimento. Nós estamos aqui com mais de 170 conversas com pessoas, e nessas conversas, nessas prosas, nesses bate-papos, as pessoas trazem os seus temas. Por quê? Porque é perfeitamente perceptível que as pessoas têm conhecimento e têm vontade de transmitir alguma coisa. É algo muito informal, né, o que nós fazemos aqui. Mas o fato de eu estar conversando com você e trocando essas informações, trocando conhecimento, tem várias perspectivas. A primeira delas é que eu estou revendo o meu amigo Jair, que faz tempo que eu não vejo. A segunda, nós estamos proseando, batendo um papo e colocando na mídia social que permite isso. O terceiro, tem pessoas que podem se aproveitar do que nós estamos falando aqui. E quarto, a pessoa que está se aproveitando, ela pode, de uma forma crítica, olhar por diferentes perspectivas e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, Paulo, eu quero prosear com você também. Então, esse é o famoso educar para transformar. Jairo, eu queria ouvir de você alguma dica aí com relação ao nosso tema, até porque prosa boa passa muito depressa e nós estamos finalizando aqui. Então, vamos falar desse não deixar embolorar, né? Ou seja, cuide da sua fortuna, lapide a sua fortuna e não deixe criar bolor. Eu acho que tudo que a gente não presta atenção se dispersa, Paulo. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que ter consciência, né? E tudo aquilo que você não cuida também estraga, né? Se você tiver um jardim e não cuidar desse jardim, ele não vai para frente, né? Tudo na vida é assim. Se você pode ter uma casa linda, se você não cuidar, ela vai se degradar, né? Então, eu acho que a maneira que a gente tem que lidar com o nosso conhecimento é cuidar dele de forma responsável e, se possível, metódico, para você conseguir ter parâmetros para saber se você está conseguindo armazenar, crescer e distribuir, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você consegue fazer isso, você fala assim, agora eu posso não ter o conhecômetro
mas eu tenho uma maneira de medir se eu aprendi alguma coisa, ou seja, esse último ano você aprendeu alguma coisa nova, esse período de pandemia, o que você aprendeu, o que você transferiu, o que você transformou, né? E existe uma coisa incrível, é isso, é assim, cada vez que você transfere o conhecimento, você de alguma forma se eternaliza, porque você passa a viver na cabeça das outras pessoas, e as outras pessoas estão passando um pouco de você para frente. Olha só que bacana, excelente mensagem, o Jairo. Meu amigo, um abraço virtual para você, ao infinito e além. Né? Um abração para Abração, meu você amigo. daqui de Itatiba. E logo, quando essa pandemia passar, a gente vai se encontrar e tomar um cafezinho. Ou um Com chopinho. certeza. Legal. Grande abraço, meu amigo. Tchau, Jairão. Tchau, tchau. Tchau.